Agora, a oportunidade de você trazer mais vida para sua casa é trazer árvores frutíferas para você cuidar. E elas vão te retribuir, claro, esse bom cuidado com frutas. E a gente vai entender tudo sobre isso com o Gaspar Yamasaki, que está com a gente aqui. Tudo bom, querido? Tudo Feliz bom. ano novo para você. Feliz ano novo. E assistiu o nosso especial de Réveillon, tava legal, né? Ai, Muito legal. adorei, nosso programa foi muito bom. Muito bom. Agora, eu amei o tema dessa pauta, porque eu sou muito fã. Eu, quando mudei pra minha casa, eu conversei com o pessoal que fez o jardim e falei, gente, eu quero fruta, uma casa inteira. Legal. Só que existe aquela questão com as frutas. Existem árvores imensas. Sim. E que podem trazer problemas muitas vezes. Às vezes você não quer uma árvore tão grande assim, às vezes você quer uma árvore menor. E a gente não quer que ela invada encanamento, quebre muro, porque tem umas raízes que ficam muito grandes Exato, depois de muitos anos tem e mesmo, acabam tem trazendo mesmo. problema estrutural pra casa Tem. muitas vezes. E também né? tem gente que mora em apartamento e não tem Que opção. também não simplesmente. pode, não tem um cantinho pra fazer ali. Então, vamos colocar frutífera em vaso? É Vamos possível? colocar, sim, claro, muito possível. Exatamente para isso que eu tô aqui hoje. E elas dão frutos mesmo? Porque Dão tem frutos. gente que fala, você não vai conseguir muita coisa colocando em vaso, não. A gente consegue? Consegue. Principalmente essas daí que tem frutas um pouquinho menores, olha. Podemos mostrar aqui? Vamos, você trouxe limão. Sim, o limãozinho aqui, olha. bonitinho. Esse limãozinho desse tamanho, ele já tá dando um limãozinho. Olha aqui, Se você olhar gente. aqui, Olha, é fofo já tem um demais, limãozinho ó. pequenininho aí, Uma mas graça. tá aí crescendo. Essa é a amora. É uma moreira, olha. Se você olhar, já tem umas amorezinhas aqui. Não, eu Tão comprei, verdes eu ainda, né? acabei de plantar uma Totalmente moreira verde. lá É. na área do canil, dos cachorros. Uhum. Comprei pequenininha assim, ó. As crianças voltaram pra casa com a mudinha comendo Ah. as amoras que ela já tinha dado numa plantinha Legal. desse tamanho. Legal. Coisa mais fofa. Realmente, às vezes ela não precisa estar gigantesca para começar a dar fruto. Não, né? não mesmo. Você pega essa daqui, por exemplo, Romã, ela vai né? demorar um pouquinho mais. Essa daqui é uma mini romã. A romã eu não tive o prazer ainda de comer a minha, mas um dia Goiabeira. ela vai dar. Goiabeira aqui vai demorar um pouquinho mais ainda. Mas a jabuticabeira, hoje em dia, eles desenvolveram essa variedade híbrida. Ela começa a dar mais cedo. Então, você vê que Explica aqui o que já é tá a cheio variedade de... híbrida? É que, na verdade, variedade híbrida, geralmente a gente fala de híbrido quando é um cruzamento entre espécies. Nesse caso aqui, na verdade, é uma mutação que gerou, então é uma espécie, meio que uma espécie nova que a gente tem, que começa a dar fruto mais cedo. A gente vê, né, as folhas são uma pontinha um pouquinho mais clara, o fruto é um pouquinho mais claro do que a outra, só que a outra espécie mais tradicional, ela demora até, sei lá, 10 anos, 15 anos para começar a dar fruto, mesmo quando você planta na terra. Só que aí dá bastante fruto quando dá, né? Não é incomum a gente encontrar esses caminhões vendendo os pezinhos de jabuticaba, Sim. dizendo já frutificando. E a gente compra pequenininho e já tá cheio de fruta. Sim, já tá cheio de fruto. Uma graça, né? Essa daqui, então, ela já dá uma quantidade até razoável, bem legal. Dá pra a fazer gente um consegue compote pegar de bastante geleia, coisa. dá pra comer, né? Sobre as espécies que a gente pode escolher, geralmente, olha, minha preferência pessoal é mais para aquelas que têm uma folhinha pequena, que a fruta não é tão grande assim. Porque se você pega uma coisa que a fruta é muito grande, que nem uma manga, até pode dar. Só que se você pega uma fruta muito grande, ela vai dar menos frutas. Então vai dar, tipo, 2 mangas, né? É legal, só que você não vai conseguir compartilhar muito com a família, por exemplo. Vai dar. Né? Muitas vezes nem precisa o consumo pessoal. Falo por Sim. experiência própria. Coloquei uma mangueira num vaso, coloquei num vaso bem grande. E é o 3º ano que ela tá lá, feliz. E deu 3 manguinhas agora, pela primeira vez. Tô muito feliz. É legal, de qualquer forma, é super legal. Não, é uma vitória. A gente fica muito contente mesmo. Mas eu acho que ela vai me presentear mais no futuro. Bom, vamos falar sobre tipos de vaso. Posso escolher qualquer material? Pode escolher qualquer material. Olha, o que você vai utilizar de vaso, a gente tem vasos de plástico, tem vasos de barro. A questão da escolha do vaso vai muito do que você quer. Se você rega demais, é um problemão para as frutíferas a gente jogar água demais. Se você tende a regar demais, é melhor você escolher os vasos mais de barro mesmo. Se você rega de menos, é melhor... Porque ele ajuda a evaporar mais. Ajuda a evaporar mais, olha. Tanto é que aqui forma uma casquinha aí de sais que o excesso de sais forma em volta dela. Só que se você rega um pouquinho de menos, você não tem tanto tempo no dia a dia de regar, o ideal é você escolher vasos de plástico mesmo. Aquela jabuticabeira, ela já tá num vaso numa proporção legal. Só que ele não é bem um vaso aquele lá que ela tá. Aquele lá é um pote para muda. Você diz essas daqui, né? A romã, a goiaba. Inclusive essa daqui. Essa daqui parece um vaso, ela é bem grossa. Ele é mais consistente, né? Ele é mais consistente, não é esse plástico mole que vem Mas não é para aqui. ser definitivo isso aqui. Não é para ser definitivo, mas você pode deixar nele. Tem planta em casa que eu deixei aí mesmo. Mas aí qualquer coisa... Mas depois, daqui a um tempo, ela vai pedir para você mudar e colocar num ambiente maior? A se planta você quiser que ela cresça?
a planta em si não vai sofrer por causa disso, é mais por questão de estética mesmo, você coloca em outro vaso. Mas mesmo nesse daqui, você pode colocar dentro de um cachepô. Ah, legal. Vamos entender um pouquinho o seguinte, então. Se eu quero limitar o crescimento dessa árvore, por exemplo, eu acabei de plantar um abacate em casa também. O abacateiro a gente sabe que fica imenso, né? Gostaria de ter frutas em casa. Vamos ver o que eu vou conseguir ali. Mas eu coloquei num vaso de um tamanho considerável e aí, quando eu ver que ele está querendo crescer um pouco mais, eu preciso mudar de vaso, dependendo do tamanho que eu quero que essa árvore fique? Exato, exato. Depende muito do tamanho que você quer que a planta fique. Para você chegar num tamanho máximo, com aquele espaço que você tem, com o volume de terra que você tem, geralmente esse tipo de vaso mais alto aqui, ele vai fazer plantas mais altas e menos largas. Se você escolhe esse tipo de vaso aqui, mais baixo, ou então vasos mais ou menos dessa proporção aqui de tamanho, ou mais ou menos da proporção da jabuticabeira, você tem plantas um pouquinho mais largas. Tá. Então depende do formato que você quer a planta também lá na sua casa. Então se você quer uma planta alta, vaso comprido. Se você quer uma planta larga, vaso mais aberto, mais largo. Depende muito. Para jabuticabeira, por exemplo, eu não recomendaria um vaso tão alto assim. Porque ela cresce muito. Porque senão ela fica desproporcional, né? Ela fica... Jabuticabeira, normalmente você espera que a copa dela seja um pouco larga. Se você não vai conseguir colher tão alto também, né? Conseguir colher, não fica pros pássaros. Assim. Que não vai passar do seu teto, né? Mas, de qualquer forma... Dentro de casa a gente tem que se atentar também à localidade, onde é que a gente vai colocar aonde? Precisa de sol, necessariamente? Precisa de sol. Toda árvore frutífera, praticamente, ela precisa de sol direto também. Se ela precisa o dia inteiro de sol direto, não. Tem muitas que suportam uma quantidade menor de luz. Mas o ideal, geralmente, se você mora em apartamentos, é realmente a gente pensar em colocar na sacada. Em uma sacada que bata sol. Se a gente colocar dentro da sala, tem chance dela vingar? Tem chance dela vingar, depende da quantidade de sol que bate, mas ela pode ser uma planta um pouco mais fraca. Ela pode ser uma planta um pouco mais fraca. Se ela sobrevive em situações de menos sol, pode sobreviver, mas ela fica com menos folhas, as folhas que surgem são menores, você vê que tem mais espaço, ela fica mais esticada. E aí, quando ela começa a ficar muito esticada e você quer controlar um pouquinho o formato dela, aí entra a poda. A gente tem que podar ela. Por exemplo, jabuticabeira, essa goiabeira, eu quero deixar ela um pouquinho mais baixa. Aí você corta lá a ponta, que ela vai começar a crescer para os lados um pouco. Ela expande para a lateral. Ela expande para as laterais. Aí a poda serve exatamente para isso, para a gente controlar para onde que a gente quer que essa planta cresça, para que ela fique bonita. Então, para limitar o tamanho, a gente precisa, isso seja no vaso ou na terra, a gente precisa limitar o tamanho da raiz. E muitas vezes com a poda, se ela estiver na terra, eu consigo limitar também o tamanho que essa árvore vai ficar? Sim, com a poda também. Para a raiz não expandir tanto? A gente precisa ter o conjunto dos dois. Primeiro a gente pensa no tamanho do vaso. Que a gente pode ir aumentando aos poucos e de repente, se a gente não quiser que ela cresça mais, a gente simplesmente deixa de aumentar. E aí a segunda estratégia é realmente a gente ir podando para que ela segure. E também tem uma coisa da escolha da espécie, porque tem uma planta que é queridinha aí, de quase todo mundo, que realmente é jabuticabeira. Para colocar em vaso. Por quê? Porque ela tem um fruto, ela tem uma quantidade legal de frutos, são frutos pequenos, dá mais de uma vez por ano essa variedade híbrida. E também as folhas são pequenininhas. Então, plantas com folhas pequenininhas, elas tendem a ficar mais bonitas, geralmente, no vaso. Elas ficam mais bonitas porque elas ficam mais proporcionais. Sim. Fica parecendo uma arvorezinha mesmo. Fica mais cheio, né? Sim, fica parecendo uma miniatura de árvore, quase um bonsai, assim, né? Um pouquinho maior. Existe bonsai de frutífera também, Existe. Só que dá menos fruta, né? Sim. A quantidade de fruta, inclusive, a quantidade de fruta a gente tem que pensar um pouquinho. Quanta fruta que vai dar? Tem gente que pensa que vai dar uma produção enorme. Também não é isso. É mais pelo gosto da gente produzir dentro de casa. Mas a quantidade mesmo, ela vai ser proporcional ao tamanho da planta. Que vai ser proporcional ao tamanho do vaso que você colocar. Mas é satisfatório de qualquer forma, a gente fica muito feliz quando dá frutinhas, né? Muito legal. Agora, vamos falar sobre rega. Principalmente agora, né? A gente estava conversando sobre isso, né, Gabi? Com relação às viagens, muita gente sai, acaba não atentando para isso, né? Que vai passar tanto tempo fora e aí as plantas acabam ficando sem essa rega necessária e tudo mais. As frutíferas precisam de muita água? Frutífera, em geral, precisa de bastante água, porque a quantidade que a gente vai ter que regar, ela é proporcional à quantidade de folha que tem. Então,
Aqui, por exemplo, essa jabuticabeira, provavelmente ela precisa de uma quantidade maior de água. Só que se ela precisa toda hora de água, não. A gente tem que tomar cuidado. Inclusive essas plantas de vaso também. Se seca mais rápido durante o verão, seca mais rápido, principalmente esses vasos de barro. Tá. Mas não significa que você deva regar várias vezes ao dia. Você tem sempre que testar, colocar o dedo na terra para ver se já está com excesso de água, senão você pode acabar matando sua planta. Para quem vai viajar e não vai conseguir regar, aqueles aparelhinhos que deixam a água soltando aos pouquinhos, eles são uma boa alternativa? São uma boa também, porque aí você não tem nem outra alternativa, na verdade, né? É melhor do que nada, com certeza. E nesse calor a gente tem que ficar mais atento para a evaporação da água na terra? Tem que ficar mais atento porque evapora bem mais, evapora bem mais. Inclusive, assim, tudo depende do quão cheio que está de terra. Então, posso até aproveitar para mostrar aqui um vasinho? Aliás, uma mudinha que tem aqui, essa muda de goiabeira, na hora de escolher a muda, a gente tem que tentar escolher uma muda que está já bem desenvolvida para que a gente possa ter com mais rapidez. Tá, termina que eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso. Legal. E essa raiz que está saindo, aí ela indica que ela já está cheia de raiz. Tá. Quando está cheia de raiz, aí a gente precisa dar regas com mais frequência. Quando o vaso está cheio de raiz, começa a sair raiz por fora, por baixo do vaso, em geral a gente precisa aumentar a frequência de regas para que ela possa aguentar mais tempo. Tá. Agora, quanto tempo essa goiabeira, por exemplo, levou para chegar a esse tamanho? Vamos supor que eu quero plantar uma sementinha. Eu vou ter quanto tempo até chegar a uma planta Aí já é questão assim? de mais de um ano, assim, Mais de um ano? É, mais de um ano. Tá. Geralmente, por semente mesmo os produtores, geralmente eles não plantam pela semente já, planta de outra forma, né? Ah, é? Essa daqui, por exemplo, é muito difícil conseguir através da semente? É bem mais demorado, acaba não sendo econômico o suficiente para o produtor fazer isso também. Mas é pelo tempo, né? Mas se a pessoa quiser a satisfação de, olha, plantei desde o início, bonitinho, peguei lá, comi a fruta, plantei, é possível? É possível, mas tem casos que não é recomendável, que nem se você for pensar que nem esse limoeiro, ele é um limoeiro que é enxertado, ele é uma planta embaixo e outra espécie por cima. Juntou duas plantas, Como assim? Dá até pra ver aqui a conexão, olha. Mas se você quê? prestar Qual o objetivo atenção, disso? é porque a raiz dessa planta que está na base, ela é uma raiz mais vigorosa, mais forte. E a copa é a parte que produz muito bem. Então você junta as características tanto da raiz boa quanto do topo bom. Então a gente consegue até ver a junção. É uma raiz de limoeiro, só que de outra planta que já estava mais forte. Às vezes é limão cravo, por exemplo. Às vezes é outra espécie de limão que a gente colocou lá. É bem curioso, mas às vezes a gente plantando direto pela semente, a gente não consegue chegar no mesmo resultado que essa planta vai chegar. Vamos falar sobre colocar no vaso, então, rapidinho. Preciso fazer aquela caminha de argila expandida? Não precisa. Preciso colocar o tecido embaixo? Um tecido embaixo, uma telinha, é legal para que porque o vaso tem que ter bastante furo na base, principalmente se ele for de plástico, a gente tem que ter bastante furo na base. Aí, para a terra não cair lá pelos furos, não ficar caindo muita terra, a gente coloca ou uma telinha, um pedaço sombrístico, qualquer telinha que a gente tenha, ou então a gente coloca uma manta de geotextil, aquela manta de bidim, só para cobrir o fundo. Depois a gente já coloca uma terra comum mesmo, que ela vai bem. Aqueles substratos normais vão legal. Por que não precisa da drenagem das pedras? É porque, na verdade, é um conceito antigo. Isso aí tá mais para um mito, na verdade. A necessidade da planta ter essa base com pedrinhas é mais um mito do que verdade mesmo. É porque começaram a fazer assim e foram seguindo fazendo assim. Mas os estudos mais recentes, eles mostram que, na verdade, essa pedrinha aqui no fundo, ela acaba piorando um pouquinho em alguns casos a drenagem, não melhorando. Jura? Pode acabar piorando. Sempre assim, Outra né? coisa que a gente pode perder um pouquinho de volume do vaso, né? Então a planta acaba tendo menos espaço para crescer. Fica mais limitada, é verdade. Nossa, quanto conhecimento hoje só nesse papo. Obrigada mais uma vez, Gaspar. Obrigado por me receber. E volta, por favor, tá? É sempre muito rico conversar com você. Gaspar Yamasaki, engenheiro agrônomo. Vou deixar aqui também, para você conhecer mais a respeito do trabalho do Gaspar e também aprender mais sobre as plantas, canal Cultivando lá no YouTube. E tem um site também que eu quero agradecer a quem cedeu essas árvores lindas que estão aqui no estúdio. É a Casa Gagliardi, é isso? Casa Gagliardi Paisagismo. O site para você fazer contato é casagagliardi.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Até a próxima, Até viu? a próxima.